Se você demora muito tempo para escrever a redação e quer melhorar isso, não aguenta mais perder tempo com a redação, seus problemas acabaram, porque hoje eu vou trazer 5 formas para acelerar o processo da sua redação de forma eficiente e não perder mais tempo na hora de escrever. Olá, eu me chamo Francisco Ramais, sou professor de português e redação e espero muito que você goste das dicas que eu vou trazer aqui hoje, tá? A primeira é escrever desconfortavelmente. O que é que isso significa? Geralmente, quando a gente vai praticar redação em casa, a gente tende a ficar mais confortável e a gente senta na cadeira game, coloca um lo-fi lá para tocar, liga o ar-condicionado, fica bem de boa lá, pega um lanchinho, você às vezes não cronometra o tempo, então você passa mais tempo do que o necessário para escrever a redação. Eu sei que você faz isso. Então, muitas vezes, você, enquanto está escrevendo a redação, pega o celular para checar uma mensagem, ou você está em dúvida sobre a grafia de uma palavra, você pesquisa ali rapidamente a forma certa de escrever aquela palavra, dessas roubadinhas, pesquisa um repertório, alguma coisa. Eu sei que isso acontece. Você não pode fazer isso, porque redação é prática, é como praticar um exercício, como treinar um esporte. Você só fica bom praticando de forma realista. No dia da prova, você não vai ter todo esse conforto, você não vai ter toda essa luxúria e às vezes você gasta mais tempo do que o necessário porque você não pratica de forma real, você não pratica de forma desconfortável. No dia da prova você vai estar desconfortável, você vai estar numa cadeira dura, você vai ter alguém comendo ao seu lado. Se você estiver numa sala próxima à rua, pode ser que passe carro de som, essas coisas. Então, assim, na sua casa, você tende a ficar confortável demais e isso faz com que você demore mais a escrever. Principalmente se durante o processo de escrita você costuma se distrair. E aí você pega o celular, você vai pegar um copo d'água no meio da redação, você vai no banheiro, esse tipo de coisa. Então, a primeira dica, isso é muito importante, pratique desconfortavelmente. Você vai lá pega uma cadeira da cozinha ou pega uma cadeira de plástico, desliga o ar-condicionado, se você tiver ar-condicionado, deixa só o ventilador ou nem deixa o ventilador, não tem barulho, e escreve da forma mais realista possível e sem perder tempo com pesquisa, sem parar no meio da redação. Não é porque você está em casa que você está disponível para fazer qualquer coisa. Você tem que praticar da mesma forma que será na prova, de forma ininterrupta. Fazendo isso, professor, mas o que é que isso tem a ver com escrever mais rápido? Não tem nada a ver. Tem sim, porque você escrevendo de forma ininterrupta e desconfortável, você vai saber ao certo, de verdade, quanto tempo você leva para escrever a redação e só assim você vai conseguir melhorar. Inclusive, a segunda dica que tem aqui no vídeo tem a ver com essa questão de limite de tempo, que é limitar o seu tempo de redação a 1h30. Então você vai cronometrar. Tem muita gente que quando vai praticar em casa, pratica ao léu, vou tirar a tarde, eu vou ficar escrevendo a redação para ver quanto tempo eu gasto, deixa eu ver quanto tempo eu levo. Tá errado. Você tem que limitar o seu tempo, porque no dia da prova, o seu tempo será limitado. Então você precisa limitar o tempo, colocar um timer, colocar um cronômetro e ter a noção de que você não pode extrapolar aquele tempo. Isso faz com que o nosso cérebro trabalhe de uma forma mais eficaz. Isso é igual na escola, quando você vai... O professor passa um trabalho, na faculdade o professor passa um trabalho, você fica 20 dias sem fazer, quando é para fazer hoje à noite, o trabalho é amanhã de manhã, você faz o trabalho inteiro em 2 horas e ainda tira uma nota boa, porque a pressão pega, meu filho, e o cérebro trabalha de forma mais ágil. Então, ficar desconfortável e cronometrar o seu tempo vai fazer com que o seu cérebro trabalhe de forma mais profissional, de forma mais assertiva, de forma mais rápida. Então marque 1h30, tá? No dia do Enem, por exemplo, você vai ter 90 questões para resolver, mais a redação, mais o gabarito em 5h30. Se você gasta 1h30 na sua redação, só vai sobrar de tempo menos do que 3 minutos por questão. Então 1h30 eu estou sendo até generoso. O ideal é que você gaste 1 hora na redação. Já é mais difícil, mas você praticando e cronometrando, você vai conseguir diminuir esse tempo. Então você cronometra 1h30, não consegui concluir minha redação, o que é que eu faço? Eu vou ter que escrever
de uma forma mais rápida, eu vou ter que me pressionar, eu vou ter que dar um jeito, tá? Então, nas próximas dicas a gente vai entender como acelerar o processo de redação caso eu não consiga bater esse tempo. Mas antes da gente ir para a terceira dica, eu quero só dar um recadinho aqui bem rápido, que se você possui dificuldade na redação, ou se você já escreve bons textos, mas quer chegar na perfeição, quer chegar próximo à perfeição, quer aperfeiçoar o seu trabalho, você pode ser meu aluno particular, tá? A gente pode ter aulas exclusivas, só eu e você, eu vou preparar aulas semanais, pensando só no seu problema, assim a gente consegue garantir uma evolução bem rápida, tá? As vagas são limitadas, porque é um trabalho bem exclusivo, que eu faço aluno por aluno, então se você tem interesse, você pode consultar se ainda tem vaga disponível nesse momento aqui no link da descrição do vídeo. Agora vamos para a terceira dica, que é tenha sempre uma estrutura pronta. Como assim ter uma estrutura pronta? Professor, eu ouvi falar que está proibido estrutura pronta. Isso é mentira, não tem nada proibido. A redação dissertativa argumentativa, ela possui uma estrutura que precisa ser previsível e respeitada. Eu não estou falando em você usar um modelo genérico desses que tem no Google, não. Eu estou falando em você ter uma estrutura prévia, uma estrutura que você sempre repete. Por exemplo, você sempre começa a introdução com tal frase, você sempre finaliza os parágrafos com tal frase, você sempre usa tal repertório, você sempre usa tal operador argumentativo, você sempre finaliza a redação de tal forma. Você tem coisas que você repete, mas faz ali pequenas adaptações para cada redação. Então, você não vai ficar parando para pensar sempre que o tema chega, você lê o tema e pensa, meu Deus, o que é que eu falo sobre isso? Como é que eu vou começar a minha redação? Como é que eu vou fazer a introdução? Não, você tem que ter uma estrutura que se repete sempre. E aí você só vai adaptar essa estrutura redação por redação. Professor, como é que eu faço isso? Você tem que estudar o texto dissertativo argumentativo, mas você tem que pegar uma estrutura que funciona, por exemplo, uma estrutura de uma redação nota 1000, ou eu tenho uma estrutura na minha apostila Redação Enem Simplificada e na minha apostila de redação para concurso público, que tem uma estrutura que eu fiz lá de uma forma mais profunda, você pode consultar através de lá também. Mas é muito importante você ter uma estrutura pronta, nem que você pegue a única redação sua que funcionou, ou você pega um modelo pronto de redação e adapta, aprofunda ele, tá? Escreve mais, personaliza para dar o seu toque, mas é muito importante que você tenha uma estrutura que se repete em toda a redação. A quarta dica tem a ver com isso de ter uma estrutura pronta, que é você ter uma lista de 5 repertórios e 5 argumentos para usar em qualquer redação. Professor, mas eu não vou usar 5 argumentos por redação. Exatamente. Você vai ter uma gama específica de 5 argumentos que funcionam na maioria, na verdade, assim, se você tem 5 bons argumentos, você pode usar esses argumentos em qualquer redação, tá? E aí, dependendo, quando você vê o tema, você não vai parar para pensar entre um universo de possibilidades, você vai estar ali específico, só entre aqueles temas, entre aqueles argumentos, entre aqueles repertórios, qual eu vou usar. É bem mais fácil você decorar 5 argumentos e 5 repertórios do que toda a redação você ter que parar do zero para pensar nas suas ideias. Então é assim que a gente pratica a redação, pessoal. A gente tem uma estrutura, a gente vai usar aquela estrutura, a gente vai adaptar aquela redação a uma gama de repertórios e de argumentos que a gente tem selecionados. Então a gente vai praticar como aprofundar esses argumentos e esses repertórios a cada tema. Por isso que a gente pratica. A gente não pratica ao léu. Eu vou praticar sobre temas de exclusão social, depois eu vou praticar sobre temas da área educacional, da área financeira, da área ambiental, e eu vou praticar como eu uso minha gama de repertórios e minha gama de argumentos na vastidão de tipos de temas que podem acontecer, mas é muito importante você ter uma lista de argumentos e uma lista de repertórios, tá? A quinta dica é quanto mais redações você fizer, melhor você ficará. Redação é prática, a teoria só vai te levar até a página 2. Não adianta, então é como praticar um esporte, como eu falei no começo do vídeo. No começo vai ser difícil, no começo você demora, no começo você faz errado, mas quanto mais você escrever, mais mecânico vai ficar, mais natural vai ficar, mais fluido vai ficar, então mais fácil ficará. Então é muito importante você escrever redação pelo menos toda semana. O ideal é que você escreva a redação no mínimo uma por semana, se você tem uma rotina muito corrida. E se você tem uma rotina mais dedicada aos estudos, só que você faz da vida é estudar, na minha opinião, o mínimo que você deve escrever
são 2 redações por semana, porque aí você alcança a perfeição de forma muito rápida. E depois que você alcança a perfeição, só um adendo aqui, perfeição não quer dizer a nota máxima, tá? Perfeição é você tirar 900 mais, você tirar 90 mais, você chegar próximo à nota máxima, você dominar a estrutura e conseguir escrever com confiança em pouco tempo. Depois disso é só ficar praticando ali só para manter o padrão alto. Tá? Então é muito importante você praticar o máximo que puder, na maior quantidade de tempo que você puder, que isso aí vai fazer você ficar bom naturalmente. Eu acho muito difícil que você siga esses 5 passos que eu mencionei aqui ao longo desse vídeo, você não fique craque na redação, tá? Esse vídeo é bem completo, com toda a sinceridade do mundo, tô meio gago hoje, né? E eu também tenho outro recadinho, mas só mais um recadinho rápido aqui, antes de acabar o vídeo, é que eu tenho uma apostila aqui na descrição do vídeo, com lista de operadores argumentativos, com lista de repertórios, com lista de argumentos, tudo bem explicadinho. Eu tenho um modelo pronto, bem estruturado, que eu desenvolvi de forma bem adaptada, não é um modelo pronto genérico, não. É um modelo que você pode adaptar a qualquer tema, com argumentos bem justificados, tem tudo bem explicadinho na apostila, custa um valor simbólico, só para justificar o trabalho que deu, produzir ele, tá aqui na descrição do vídeo. Esse canal aqui vai te ajudar demais, tá? Eu espero que tudo tenha ficado claro e até o próximo vídeo.